Sempre cometemos erros quando estamos usando o Excel, erros nas nossas fórmulas, e é muito importante entender como esse erro aconteceu. Vamos estudar nesta aula os principais tipos de erros que podem ocorrer quando colocamos nossas fórmulas e funções. Vamos entender esse nosso primeiro erro aqui, que é o não disponível. Eu vou utilizar para compreender este erro a função proc. Então vamos lá, igual, e vou colocar a função proc e abro parênteses. A função proc vai procurar um determinado valor, uma referência. Então eu vou colocar aqui na B2, que está em branco. Ponto e vírgula. Esse valor da B2 eu vou procurar aonde? Eu vou procurar aqui, nessa lista. Perfeito. Ponto e vírgula. Se encontrar um valor igual, o que ele vai retornar? O que ele vai mostrar? O número da conta. Então, preenchi a função proc simples e dou um Enter. Percebo que ele colocou aqui não disponível, porque na B2 está vazio, não existe o critério. Então agora eu vou colocar, eu quero que ele procure André da Silva. Deixa eu corrigir aqui. Então, quando eu der Enter, ele localiza então o número da conta que exatamente é do André da Silva. Ok? Então, este é o erro. Ó. O ND significa não disponível quando nós temos numa fórmula, num cálculo, uma referência e falta o valor para completar aquela fórmula, aquela conta. Agora vamos entender o nosso erro chamado valor. Então, quando que acontece? Acontece esse erro quando nós incluímos no nosso cálculo valores com tipos, com características diferentes. Vou dar um exemplo bem simples. Eu vou tentar somar aqui um número com um texto. Vamos ver? Igual. Então, este mais este. Enter. Olha só. Valor. Então, eu tenho uma informação, um dado do tipo texto que eu tentei somar com uma informação do tipo numérico. Então, não é compatível um valor com o outro. Por isso que ele aparece valor. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui para fazer um igual. Vou somar a célula A2, que está vazia, mais o saldo aqui do André. E vou dar um Enter. Perfeito. Então, ele somou aqui. Se eu jogar aqui, por exemplo, 1000, ele vai aqui para 4000. Perfeito. Digamos que acidentalmente eu peguei o 1000 aqui, o A2, vim aqui no excluir e excluí a célula. Olha só o erro que aconteceu, erro de referência. Eu eliminei a célula e na minha planilha houve um movimento da direita para a esquerda, substituindo a célula original. Então ele perdeu a referência para o cálculo. Só para entender melhor o que aconteceu aqui com referência, aqui na célula A2, onde eu executei uma exclusão, eu vou colocar o número 3, e no B2 eu vou colocar o número 4. Então, selecionando o A2 como fiz anteriormente, venho aqui em células e excluir célula. Aqui nesta janela, eu administro a minha exclusão, deslocando as outras células para a esquerda. Então, ele faz esse movimento, ele empurra para frente. Né? Vou dar um OK. Olha só o que ocorreu. Então, ele excluiu o 3 e pegou o 4 e colocou no lugar dela. Então, por isso que a fórmula aqui perdeu a referência. Este outro erro aqui, div barra zero, é um erro tradicional até da matemática. Então, eu pego um valor qualquer e vou dividir por zero. Aqui está o nosso erro. Nós estamos infringindo uma lei da matemática. Não se pode dividir um valor por zero. Né? Então, aí o Excel representa o erro desta forma. Uma divisão feita por zero. Ok. Aqui, no erro num, nós temos então uma situação aqui bem específica para representar este erro. Então, como o num ele aparece quando nós temos números inválidos, que o Excel não consegue interpretar ou não consegue exemplificar ou mostrar para nós. O caso mais específico, então, é quando eu pego um número grande, por exemplo, e elevo a uma potência, um valor grande também de potência. Observe.
Então eu elevei aqui essa primeira parte, um número enorme, elevado a essa potência. Olha quantas vezes tem que multiplicar ele com ele mesmo. Então não é possível e o Excel representa esse erro, entre aspas, desta forma. Se eu colocar uma divisão aqui, então o que ocorre? Então ele consegue representar, vamos ver, vamos dar um Enter aqui. Então ele consegue representar o valor, né? Deixa eu aumentar mais aqui. Então agora, olha, ele consegue representar com um número científico. Tá? Agora, se for potência, ele já não consegue representar e mostra como erro numérico. Agora nós vamos entender esse erro que aparece nome. Esse erro ocorre principalmente quando eu escrevo a minha função errada. Então, por exemplo, vou fazer de maneira bem simples. Igual, somo, abre parênteses, e vou colocar aqui, somar esses valores. Como se eu quisesse a soma dos saldos. Enter. Então ele dá um erro de nome, porque não é somo, né, como nós vemos aqui na barra de fórmulas. É soma. Então, colocando corretamente, ele vai executar certo, e errando, então ele vai mostrar o erro, que é um erro de escrita, um erro de sintaxe da função. O erro nulo, utilizando aqui a soma, eu tenho que pegar um intervalo. Então eu vou pegar aqui, pode ser o saldo, e vou dar um espaço e vou pegar um outro espaço aqui, um outro intervalo que não tem conexão com aquele outro, não é sequencial, né? Ele está à distância e eu não coloquei nenhum símbolo para diferenciar. Então eu dou Enter, ele dá nulo. Por quê? Porque ele não consegue referenciar as duas. Se eu colocar aqui no meio entre as duas um ponto e vírgula, aí ele consegue calcular, porque ele pega uma parte, ponto e vírgula, a outra. Mas se eu tirar o ponto e vírgula colocando um espaço, ele entende como uma referência direta e não tem lógica para o cálculo. Então, por isso que ele coloca como valor nulo. Agora, após entender a leitura, quando o Excel apresenta essa lista de erros, compreendemos o porquê que eles ocorrem, fica fácil para você corrigir erros em planilhas e em planilhas com conteúdos muito importantes.